Gente bonita do nosso canal! E aí, tudo bem? O meu nome é Juliana, eu tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo e olha ali, o meu amigo Eduardo! Você tá todo estiloso hoje! Que óculos é esse? Você tá parecendo um artista de cinema! É pro vídeo de hoje? Conta pra mim! Ser, Eduardo, eu ser um artista de cinema americano, pô, não tá me conhecendo? Tô famoso agora, tô celebridade. Ah, eu acho que você tá parecendo o Tom Cruise. Um cruz credo, né, amiga? Pelo amor de Deus, porque, né? Ó, vamos lá, gente, saindo do artista de cinema, vindo para o professor Eduardo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. Eu tô querendo derrubar tudo. Essa brincadeira minha foi justamente para a gente, né, falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho desse nosso vídeo. A Ju me chamou de artista de cinema, quem dera, não sou, né, quem sabe um dia, Deus me livre. Mas é para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? De onde que vem, Ju, essa saga, essa sana, né, desregulada pelo cinema, pela popularidade, pelas celebridades, né, de filmes? De onde que vem tudo isso? Ai, eu acho que os nossos alunos, assim como nós também, gostam muito de filmes e sabe que a maior indústria cinematográfica do mundo, né, depois de Bollywood na Índia, é justamente Hollywood nos Estados Unidos. E a gente pegou o gancho, a brincadeira do artista e do cinema para falar hoje com vocês sobre esse país, Estados Unidos da América. Mais precisamente, Estados Unidos, localizado aqui no continente americano, mais precisamente na América do Norte, fazendo fronteira com o Canadá, ao norte, ao sul com o México. E que país é esse que tem mais de 50 e tantos estados, alguns inclusive fora do seu campo geográfico, né, como é o caso do Alasca, do Havaí, com territórios também, como é o caso de Porto Rico. Tem muita coisa para falar sobre Estados Unidos, meu amigo. Por onde que a gente começa? Vamos começar do iniciozinho? Toda a história de um país tem um começo e eu acho que vale a pena contar o início dessa história, não é? Eu posso falar um pouquinho antes da questão geográfica, porque a gente muitas vezes confunde América do Norte e América anglo-saxônica. Quando a gente está falando de Canadá, Estados Unidos e México, a gente está falando de América do Norte, né? É a divisão geográfica do continente americano. Quando a gente fala América anglo-saxônica, aí a gente só fala de Canadá e Estados Unidos. Por quê? Esse já é um contexto histórico, cultural, né? A forma de colonização pelo qual esses dois países passaram, que são semelhantes, diferente da América Latina, né? Do México até aqui embaixo na Argentina, que teve um outro modelo de colonização, que teve uma outra pegada, né? Então, até mesmo pela questão, né? A língua latina, né? Os países de origem de língua latina, como é o português, o espanhol, o francês, o italiano, e nos Estados Unidos o anglo-saxão, né? Que é de origem inglesa. Então é isso. Primeira coisinha, antes da gente falar um pouquinho desse contexto histórico, eu acho que seria interessante lembrar, né, essa divisão, tá bom? E aí essa história dos Estados Unidos já é muito curiosa, porque eu acabei de falar, eles foram colônia, né? Iniciaram, né, a sua vida ocidental, vamos dizer assim, porque já existiam, né, já existia nativos, então aquela máxima do descobrimento na América, né, a gente já sabe que não existe, não se descobre algo que já existia. Então, a colonização da América, que é o termo mais adequado, ela começa, né, com a chegada desses colonizadores europeus, ali mais ou menos na América Central, e aí alguns migram para o norte, né? Viu que ali no norte as características climáticas, as características naturais eram semelhantes com a europeia, e resolvem ali tentar criar uma extensão, né? Um puxadinho da Europa para que as pessoas pudessem viver. Né? Então, ali na costa leste, né, o que hoje é a costa leste americana,
tinham ali as 13 colônias, primeiro que foi um país colonizado pelos britânicos, né, pelo Reino Unido. E é isso, né? Eles colonizaram com o objetivo de ser povoado, né? De ser um território povoado. Embora ao sul a gente tinha ali algumas colônias que eram para exploração, né? Para abastecer as colônias de povoamento e abastecer também a metrópole inglesa. Durante muito tempo a gente teve aquele domínio, né, inglês e domínio do Reino Unido, quando foi em 1792, eles conquistam a independência. A gente está sendo bem breve nessa história aqui, galerinha, né? Porque a gente é professor de geografia, história detalhada, né, com mais requintes, a gente vai deixar para o nosso colega de história depois vir aqui falar um pouquinho. A gente falar mais ou menos dos aspectos geográficos. Ju, e aí? O que mais que a gente tem para falar sobre isso? Resumo da história. A independência dos Estados Unidos é comemorado por eles de uma forma muito festiva no dia 4 de julho. Nós estamos em julho. Passados o dia 4 foi comemorado mais uma vez nos Estados Unidos, mais um ano da independência. E, na verdade, logo após a independência, houve a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão, Dudu, foi uma guerra justamente onde depois essas 13 colônias começaram a se estranhar, começaram a ver assim, olha, a gente está muito diferente nos objetivos, o norte queria uma coisa, o sul outro, e o sul começou a querer se desgarrar do norte. O norte falou, né? Nós voltamos juntos, nós ficamos juntos, todo esse processo de independência, a gente não vai permitir que isso aconteça. E deu-se início à Guerra da Secessão. Por quê? A Guerra da Secessão tinha um pano de fundo interessante, Dudu, que era justamente a questão da libertação dos escravos, né? O norte queria mercado consumidor, né? E o sul tinha toda uma pegada ainda escravocrata, muito voltada para essa questão. Então, resumo final, quem saiu vitorioso dessa Guerra da Secessão foi o norte, né? Que logo após, então, teve a libertação dos escravos, sim, né? E aí começa, então, uma outra jornada. Para contar a história que a gente vai contar depois da Guerra da Secessão, eu acho que vai fazer todo sentido para a meninada que está assistindo a gente entender como o pano de fundo religioso foi importante. Não é, meu amigo? Ju, o que acontece? Apoiado nessa perspectiva, né, de que aquela terra era algo prometido para eles no sentido religioso, no sentido de endeusado, né, de que foi Deus, que, né, o Deus cristão que tinha passado aquilo para eles e tal, tudo, eles se apoiaram nesse discurso para criar o tal chamado direito manifesto, que era meio que um direito nativo deles, por serem filhos de Deus, de poderem ocupar qualquer área que fosse, qualquer território que fosse. E aí os Estados Unidos começam a vivenciar um episódio que vai mudar totalmente a história da sua trajetória. Né? De colônia, ele começa a galgar os caminhos que vão levar ele à potência que ele se tornou, né, no século XX, século XXI agora. Então, com esse direito manifesto, eles se intitulam, né, não sei se a palavra seria isso, mas eles atribuem a eles o direito de poder ocupar qualquer território. E isso marca a famosa Marcha para o Oeste. E aí foi até legal a gente brincar com o óculos, né, do cinema, porque quando a gente fala dos filmes de faroeste, né, aqui no Brasil, aqueles filmes de bang bang, é porque o faroeste, a palavra, né, ela eu acho que é neologismo que fala, né, neologismo criado de duas outras palavras inglesas, que é far, para, west, né, W-E-S-T, que é oeste. Então, far west, né, para o oeste, a marcha para o oeste, que fez com que os americanos encontrassem nesse oeste riquezas minerais que possibilitaram eles o financiamento da industrialização, da Revolução Industrial Americana, um pouquinho depois ali da Revolução Industrial inglesa. E aí é justamente isso, né? Como que a gente entende que Estados Unidos dá esse salto, né? Eu sempre brinco, né? Quando eu falo desse conteúdo para os meus alunos, Ju,
que de filho, né, ele se torna um filho pródigo, porque ele pega a Inglaterra, que era sua mãezinha, né, e coloca ela para baixo, porque ele toma o lugar da Inglaterra no início do século XX, depois das guerras mundiais. Então, essa marcha para o oeste que foi importante para a ocupação desse território, para eles conseguirem ter mais acesso a mais terras do oeste, comprando territórios que eram do México, invadindo, simplesmente tomando posse, achando que aquilo ali já tinha que ser deles, né? E México ainda não tinha essa conjuntura que a gente entende que ele tem hoje, e eles conquistam toda aquela expansão territorial que eles possuem, né? Compra o território do Alasca, que era da Rússia, né? Era um território que pertencia à Rússia, eles compram aquilo ali, e se tornam, né, tudo isso que eles são, com essa riqueza toda, esse potencial todo. O que mais, Ju, que a gente pode falar? Isso aí, você falou em duas coisas importantes. A marcha para o oeste também estava pautada nessa compra de territórios. Então, quer dizer, alguns territórios foram comprados, eram territórios, por exemplo, que pertencem à França, à Espanha, e os territórios que pertenciam ao México e era terra indígena não foram comprados, né, pessoal? Foram conquistados na mão grande mesmo, né? E quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem que também saber dizer que estado dos Estados Unidos estamos falando, porque se a gente partir do princípio que tudo é Nova York, Washington, né? A gente vai estar também dizendo que não é bem assim, né? Existem muitas diferenças entre os estados americanos. Recentemente, a costa oeste americana, a Califórnia, São Francisco, São Diego, né, o Vale do Silício, com o advento da tecnologia da informática, eles desenvolveram muito esse setor, né, que é um setor promissor dentro do mundo atual. Pessoal, carro é invenção norte-americana. O primeiro carro inventado foi de um americano chamado Henry Ford, por isso a marca Ford, que é o sobrenome dele, é referência nos carros. Então, a gente ainda tem que ressaltar que a segunda revolução industrial, que veio com o advento da máquina com a combustão, petróleo, automóvel, eletricidade, comunicação, tudo isso surge em meio a muitas novidades que os Estados Unidos proporcionou para o país e para o mundo. Política de rodoviarista que eles criam, né? O Henry Ford, quando ele cria isso, o primeiro carro foi o Ford T, né? Todo mundo pode ver lá um carro todo antiguinho, bonitinho pra caramba. O que ele queria, na verdade, era impulsionar. E esse, Ju, eu acho que é uma pegada, né? Porque aí se cria o modelo fordista de produção, né? Com as linhas de produção e tudo mais, porque ele queria aumentar a produtividade, ele queria aumentar o consumo. Quanto mais pessoas para poderem consumir, né, essa produtividade deles, mais dinheiro eles iam acumulando, mais dinheiro eles iam ganhando com esse capitalismo agressivo que era esse, né, de quanto mais, melhor, tá certo? Amigo, volta a ser um ator hollywoodiano, um Tom Cruise lindo da vida, tá? Morram invejosas, porque meu amigo tá podendo. Olha ele vai se despedir de vocês. Vocês continuem nos seguindo, continuem compartilhando, para a gente, ó, tá faltando um nada para a gente chegar nos 600. E se chegar a mais de 600, vai ter muita coisa legal, vai ter brincadeira, vai ter coisa diferente. Então, é para isso, galerinha. A gente faz isso tudo pensando em vocês. Um abração, galerinha. Fica bem.